Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje nós vamos fazer uma aula de correção e também uma atividadezinha bem simples no final da aula, tá? Depois eu vou explicar a vocês. Mas então, referente às correções, eu vou passar as correções referentes aos dias: 17/8, 18/8, 25/8, 8/9 e 14/9. Dentro desses dias, eu passei para vocês a apostila da página 18 até a página 32 e também no dia 25/8 eu passei para vocês uma folhinha de atividade no caderno, tá bom? E nesse dia aqui, 14/9, que é a última aula de correção de hoje, da apostila, a aula vai vencer hoje, né? Vai encerrar hoje. Porém, eu vou já fazer a correção com vocês para auxiliá-los quando vocês forem efetuar, né, fazer a atividade avaliativa, para vocês terem tudo corrigidinho para fazer a atividade, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aí na página 20, né, que é onde começa a atividade do dia 17/8, na seção lápis na mão. Na número 1, vocês iam associar corretamente as duas colunas, né, iam colocar onde fosse migração, emigrante e imigrante. A primeira frase que fala assim: pessoa que sai do seu país de origem para morar em outro. Estamos falando dos emigrantes. Segundo, pessoa que reside em um país que não é o seu de origem. Estamos falando do imigrante. E por último, movimento de pessoas de um lugar para o outro. Nós estamos falando da migração, né? Então vamos seguir aí. Aí depois vocês tinham que ler esse trechinho, né, da composição e responder aí. Qual é o título da música? O título é Racismo é Burrice. Questão B. Com base em seus estudos, explique a mensagem que o autor quis passar para as pessoas. Bom, essa música, pessoal, ela é uma crítica ao racismo, né, ao preconceito. Ainda mais que no Brasil, né, que é a população que é um resultado do processo de miscigenação, dessa mistura de diferentes povos, né, que são os indígenas, africanos e os europeus, né, que são esses principais povos formadores da nossa sociedade. Então, essa música busca, né, passar para as pessoas que ouvem ela a questão da crítica ao racismo e também ao preconceito. Aí logo abaixo na página 21 da seção que estudei, uma questão pessoal, né, que vocês iriam colocar o que você já sabia sobre a formação populacional brasileira, o que você aprendeu sobre o tema, o que mais você queria saber e onde você pode encontrar novas informações, né, que foi a aula do dia 18 que eu passei para vocês. Tá bom, pessoal? Seguindo aí, então, a gente entrou no capítulo, né, de regionalização do Brasil, e a gente começou a aprender um pouquinho sobre as regiões brasileiras, né, as 5 regiões presentes aí no nosso país. Então, a gente vai fazer a correção agora. Primeiro, vocês tinham que ler esse poeminha e responder aí algumas questões. Questão A. Por que no texto o país é chamado de Brasilzão? Bom, ele é chamado assim, né, porque ele está se referindo ao fato do território brasileiro ser muito extenso, né, ser muito grande. Questão B. Grife no texto o trecho que justifica sua resposta anterior. Vocês vão grifar essa parte do texto aqui, que fala: nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar, mostrando, né, que ele é um país muito grande, muito extenso. E questão C. A unidade federativa onde você mora está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul do Brasil. Então, nós estamos aí na unidade federativa do Espírito Santo. Temos aí, então, norte, sul, leste e oeste. Nós estamos na porção leste do nosso Brasil. Tá bom, pessoal? Continuando. Aí a gente começou a estudar um pouquinho sobre as regiões que foram divididas pelo IBGE, que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, o IBGE ele dividiu as regiões com base nas informações relacionadas aos aspectos naturais, sociais e também econômicos das regiões, né? Dos estados, e assim eles uniram aqueles estados formando uma região, tá bom, pessoal? Então, primeiro aí, vocês iriam pintar, né, o mapinha de acordo com a legenda. Então, a região norte vocês iriam pintar de verde, a região nordeste de laranja, a região centro-oeste de marronzinho, a região sudeste de amarelo e a região sul de um begezinho, né, um marronzinho mais claro. Então, está bem marcadinho aí no mapa para vocês pintarem, né, está bem delineado. Então, não tinha erro essa atividade, estava bem simplesinha, né? Aí nós entramos
falando sobre cada região do nosso Brasil, né? Temos a região norte, que é a maior região em extensão territorial, temos a região centro-oeste, que é a segunda maior região em extensão territorial, temos a região nordeste, que é muito visitada, muito conhecida por suas praias e por ter um clima, né? Um clima bem quente, então é propício para levar visitantes até lá, para visitar as praias daquela região. Temos a região sudeste, que é a nossa região, uma região muito importante para o Brasil, uma região que tem a maior economia do país. E também temos a região sul, que é a região com menor extensão territorial e também uma região mais fria, né, pessoal? E aí, na seção lápis na mão, na página 27, vocês tinham que responder algumas questões com base no alfinha que vocês pintaram da página 24. Tá bom? Então vamos lá. Questão A. Quais são as regiões brasileiras definidas pelo IBGE? Temos aí Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Questão B. Em qual região você vive? Nós vivemos, né, pessoal, na região Sudeste. Questão C. Quais unidades de federação formam a região em que você vive? Então, vamos lá na região Sudeste, né, que é essa região aqui. As unidades federativas que existem dentro da nossa região são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e a nossa, né, unidade federativa, o Espírito Santo. Questão D. As unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Então, vamos lá. Minas Gerais pertence. Rio de Janeiro também pertence à nossa região. A Bahia também, né, faz limite aqui com a gente. Mas a Bahia não faz parte da nossa região, faz parte da região Nordeste, né? Então, é uma unidade federativa que é vizinha nossa, porém não é da nossa região. Agora, aí na página 28, vocês irão responder algumas questões com base no textinho que vocês leram da página 27, tá? Então, aí na questão A, tá perguntando, de acordo com o texto, é correto afirmar que a resposta correta é o segundo quadradinho. Os estados que formam uma grande região têm características semelhantes, como aspectos físicos e também os aspectos humanos, tá? Então, a resposta correta é o segundo quadradinho. Questão B, vocês iriam elaborar respostas para as perguntas que estão dentro dos balãozinhos aí que essa menina está pensando. Então, primeiro aí tem a pergunta: por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões? Por quê? Porque foi para facilitar, né, a pesquisa, a coleta e também a organização dos dados sobre o território brasileiro, tá? Então, por isso que ela foi organizada nessas 5 regiões. Segunda pergunta: por que um estado pertence a uma região e não a outra, né? Então, aí vocês vão responder que é por causa das características, né, que esse estado tem em comum com os outros estados que também pertencem a essa região, como, por exemplo, aí os fatores ligados à natureza, como relevo, clima, vegetação, e também os aspectos humanos relacionados aí às atividades econômicas e também o modo de vida da população daquele estado. E aí, pessoal, agora na página 29, vocês terão que responder algumas questões com base nesse material de apoio aqui, das mudanças que as regionalizações foram acontecendo aí ao decorrer do tempo, né, das décadas. Então, vamos aí na questão 1. O que as cores dos mapas representam? Estão representando o agrupamento das unidades federativas por regiões. Questão 2. Comparando os mapas, é possível concluir que o primeiro quadradinho está correto. O território brasileiro passou por mudanças ao longo do tempo, por isso houve a necessidade de elaborar novas formas de regionalizar o país. Questão 3. Escreva o nome da região brasileira onde se localizava o Distrito Federal. Questão A, na década de 40, era localizado na região sul. B, na década de 50, na região leste. E C, na década de 60, na região centro-oeste, tá bom? Questão 4. Com base nas regionalizações elaboradas pelo IBGE de 1940 a 1970, marque V nas alternativas verdadeiras e F para as falsas. Entre as décadas de 1940 e 1960, Minas Gerais deixou de fazer parte da região centro para integrar a região leste. Ok, né, pessoal? Anteriormente aqui, como a gente vê na legenda, Minas Gerais era pintadinho de laranja, pertencente à região centro, e depois ela passou para a região leste, né? Ficando aí nessa partezinha que está pintado de rosa. Desde a década de 1950 até os dias atuais, as unidades federativas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem parte da região sul. Falso, né, pessoal? São Paulo agora faz parte da nossa região sudeste, né? Então, essa aí está falsa.
Todas as regionalizações elaboradas pelo IBGE apresentam 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Falso, né, pessoal? Essa região em leste não é chamada de leste mais. Agora nós temos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a última aí, ao longo das décadas foram criadas novas unidades federativas, alterando a forma de regionalizar o território brasileiro. Corretíssimo, verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá bom? Seguindo. Aí na página 30, vocês iriam recortar os mapinhas aí da página 30, né, no cantinho aí, e vocês iriam colar nos espaços que apresentassem informações relacionadas às regiões destacadas, né? Então, a primeira aí, vocês iriam colar a região norte, no segundo quadradinho, a região centro-oeste, no terceiro quadradinho, a região nordeste, no quarto quadradinho, a região sudeste e no quinto quadradinho, a região sul. 2, na página 31. Com base nos dados geográficos da atividade anterior, assinale a alternativa correta. Questão A. Região mais extensa do Brasil. Região Norte. Questão B. Região brasileira com menor número de unidades federativas. Região Sul. Questão C. Região brasileira com maior número de municípios. Região Nordeste. E questão D. Região brasileira em que a maior parte da população vive na área urbana. Região Sudeste, né, pessoal? Que é a nossa região. Questão 3. Ainda com base na análise dos dados da atividade 1, complete o gráfico. Então, pessoal, o gráfico de vocês, eu vou deixar o videozinho assim, aí vocês deem um pause no vídeo para conferir se o gráfico de vocês ficou correto, tá bom? E lá na página 32, vocês iriam responder essas questões aí com base, né, no gráfico que vocês fizeram. Questão A. Que região brasileira apresenta maior número de habitantes? É a nossa região, região Sudeste. Questão B. Que região apresenta menor população? Região Norte, tá? Questão C. Escreva por extenso quantos habitantes há na região onde você vive. Então, nós vivemos na região Sudeste. Então, aqui na nossa região, existe aqui uma população total de 80.364.410 habitantes, tá bom? Então, vocês iriam escrever esse número por extenso aí na questão C. E agora, para finalizar o nosso capítulo, né, vocês vão fazer aí a atividadezinha bem simples da seção O que estudei da página 32, tá? Então, vocês vão preencher essa fichinha aí de acordo com os conhecimentos, ideias e dúvidas também sobre os estudos deste capítulo, né, que a gente estudou durante esse capítulo. Então, vocês vão registrar aí o que você já sabia sobre a regionalização do Brasil, o que você aprendeu sobre esse tema, regionalização do Brasil, sobre mais o que você gostaria de saber sobre esse tema e, por último, onde posso encontrar mais informações sobre esse assunto que a gente discutiu durante todo esse capítulo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Façam correção com bastante atenção para vocês realizarem a atividade avaliativa de vocês, que eu vou passar amanhã, tá? Então, fiquem atentos, estudem bastante, tá? E beijão para vocês e até a próxima aula. E não esqueçam de me enviar a foto da atividade concluída, tá? Da página 32. Beijinho, tchau, tchau!